som. Missa do quarto domingo do tempo comum. Neste domingo, a liturgia nos apresenta Jesus dando início à sua vida pública. Semelhante aos fariseus e sacerdotes do tempo de Jesus, muito de nós exigimos do outro sacrifícios, cobramos comportamentos, impomos regras, impedimentos, exploramos e marginalizamos o outro. Que esta Eucaristia nos faça entender que Jesus nos chama a profetizar de modo diferente, com autoridade sim, mas autoridade de quem fala e age em nome de Deus, transmitindo confiança, amor e fé a quem nos escuta. Aprendamos com Jesus o amor e a prática do bem a quem quer que seja e a rejeição de todo e qualquer tipo de injustiça. Iniciemos esta celebração recebendo o presidente desta celebração, Dom Alberto, e seus auxiliares, cantando. Ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Toda vida que eu tiver eu lhes darei. Maus pastores no dia de sombra não cuidarem, o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Toda vida que eu tiver, verdes prados e belas montanhas, onde ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, tenho outro ofício nem terei. Maus pastores no dia de sombra não cuidarem, o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, não tenho outro ofício nem terei. As vidas eu tiver lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, onde ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver lhes darei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta paróquia de São João Paulo II. Eu saúdo as pessoas que estão aqui. É claro que gostaríamos de ter a igreja repleta, mas pelas normas sanitárias vigentes não podemos fazer isso. Mas saúdo a todas as pessoas que de suas casas nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós vamos dar posse ao novo pároco desta paróquia São João Paulo II. Eu vou chamar agora o Padre Joaquim, que prestou um serviço precioso pelo qual nós agradecemos durante alguns meses aqui nesta paróquia, dando a assistência necessária ao povo de Deus. No lugar do ato penitencial, nós vamos então ficar todos assentados e vamos ouvir a leitura da provisão do novo pároco. Dom Alberto Taveira Correia, por graça de Deus e da Santa Sé Apostólica, arcebispo metropolitano de Belém do Pará. Provisão de pároco. Considerando o bem do povo de Deus em suas necessidades pastorais, nesta arquidiocese de Belém, nomeamos o reverendíssimo Padre Paulo Vitor Dourado de Oliveira para o ministério de pároco da paróquia São João Paulo II, município de Belém, estado do Pará, pertencente à região episcopal Santa Cruz, com todos os direitos, faculdades e deveres próprios desse ministério, de acordo com os cânones 515 a 552 do Código de Direito Canônico e as normas desta arquidiocese. Como pároco, desempenhará esse ministério configurado com o coração do bom pastor, dócil às orientações do Espírito, nutrindo-se da palavra de Deus, da Eucaristia, onde a comunidade tem sua raiz e seu centro, e da oração, movido pela caridade pastoral que o leva a cuidar do rebanho a ele confiado e a procurar os mais distantes, pregando a palavra de Deus sempre em profunda comunhão com seu bispo, com os presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, e com todo o povo de Deus, atento às necessidades dos mais pobres, cheio de misericórdia e disponível para administrar o sacramento da reconciliação, procurando formar autênticas comunidades cristãs. Além dos encargos pastorais, fica também encarregado da administração temporal dos bens móveis e imóveis da paróquia, de acordo com o que prescrevem os cânones 1281 a 1288 do Código de Direito Canônico e as normas desta arquidiocese, podendo abrir, movimentar e encerrar conta bancária em nome da sobredita paróquia e assinar documentos que visem única e exclusivamente salvaguardar o patrimônio paroquial, não podendo, por isso, alienar, alugar ou ceder a qualquer título nenhum bem móvel ou imóvel que pertença por direito à paróquia, sem autorização expressa e escrita do arcebispo metropolitano. Exercerá, portanto, pleno uso de ordem, conforme o Código de Direito Canônico, como sacerdote aprovado, enquanto esta provisão estiver em vigor. De acordo com o que prescreve o Código de Direito Canônico, cânone 501,
Quando o pároco deixa o ofício, cessam as funções de todos os conselhos existentes na paróquia. O novo pároco formará uma comissão provisória que o auxiliará no exercício de seu ministério, até que sejam constituídos os novos conselhos. Além disso, deve também promover e testemunhar a cultura da solidariedade, enviando com fidelidade o tributo arquidiocesano, com o qual toda a paróquia tem o dever de justiça de contribuir mensalmente para a manutenção da Cúria Metropolitana e as obras da arquidiocese, assim como a prestação de contas mensal da paróquia. Esta provisão é válida por tempo indeterminado. Será lida publicamente ao povo de Deus por ocasião da posse do pároco e nas missas dominicais e depois registrada no livro de tombo da paróquia. Dado e passado em nossa Cúria Metropolitana, no município de Belém, estado do Pará, sob o sinal e o selo de nossas armas, no dia 1º de janeiro, solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria, de 2021. Muito obrigado, Padre Joaquim. Eu quero pedir a ele, Padre Joaquim, e ao Padre Maurício, que é o pároco de Jesus ressuscitado, que ali na frente entreguem ao Padre Paulo Victor a estola e a casula próprias do seu ministério de pároco. O gesto com o qual eu darei posse ao Padre Paulo Victor é um gesto muito simples. Eu vou abraçá-lo depois dele ser revestido com as vestes próprias do seu ministério, entregando-lhe a responsabilidade desta paróquia de São João Paulo II. E de nossa parte, nós o cumprimentamos com o nosso aplauso. Podemos ficar em pé e cantar o Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo.
Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e do meio de teus irmãos, um profeta como eu. A ele deverás escutar. Foi exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus, no Monte Horebe, quando todo o povo estava reunido, dizendo: Não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Então o Senhor me disse: Está bem o que disseram. Farei surgir para eles, do meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras, e a eles comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras, que ele pronunciar em meu nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei, ou se falar em nome de outros deuses, este profeta deverá morrer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhamos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu gostaria que estivesse livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher. E assim está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira
têm zelo pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e espírito. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a seu marido. Digo isto para o vosso próprio bem, e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé para o Santo Evangelho. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres, e procura realizar o que ensinares. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimidou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem.
E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo hoje um momento muito importante, porque cada paróquia que é criada deve ser confiada a um sacerdote, que se torna então o seu pároco. Vocês ouviram agora mesmo a provisão que foi lida pelo Padre Joaquim. Vocês ouvirão agora mesmo algumas coisas sobre as funções, quando aqui diante de mim o Padre Paulo vai responder também algumas perguntas. Vocês verão alguns sinais do seu ministério que lhes serão entregues para viver a sua responsabilidade. Esses são dias em que Dom Antônio e eu estamos percorrendo várias paróquias para dar posses aos novos párocos e aos novos vigários paroquiais. Talvez alguém me pergunte assim: por que é que um padre não fica a vida inteira numa paróquia? Quem assume a responsabilidade da igreja aqui você tem que pensar a Arquidiocese de Belém. A Arquidiocese de Belém comporta os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara. São 5 municípios. Então, todas as paróquias desses 5 municípios são confiadas ao bispo com o seu presbitério, quer dizer, ao bispo com os seus padres, com os seus sacerdotes. Hoje eu dei posse ao Padre Paulo Felipe, lá no Outeiro, junto com ele o Padre Gabriel como vigário. Ontem eu dei posse ao Padre Richardson como vigário paroquial, Nossa Senhora do Bom Remédio. Durante essa semana eu dei posse ao Frei Luiz Rota como novo pároco dos Capuchinhos. E daí por diante, uma série de mudanças, quando o padre que hoje está numa paróquia, amanhã ele assume a responsabilidade de uma outra porção do povo de Deus. Junto com os bispos, eles ficam responsáveis pela evangelização, pela formação do povo de Deus. Vocês sabem que a igreja, ela se organiza. Onde é que está a igreja de Jesus Cristo? Ensina uma declaração muito importante chamada Christus Dominus. Aliás, Dominus Jesus, que é uma declaração da Congregação para a Doutrina da Fé, que diz assim: onde é que está a igreja? Precisa ter um sucessor dos apóstolos legítimo, precisa ter a comunhão com o Papa, precisa ter Eucaristia válida. Essas 3 coisas são fundamentais para a gente dizer que ali está a igreja de Jesus Cristo. Então, a igreja não é uma invenção, não é alguém dizer assim: agora eu vou fundar uma igreja, como se fosse direito de associação. Quem criou, por exemplo, a Arquidiocese de Santarém, que foi implantada no ano passado, foi o sucessor de São Pedro, o Papa Francisco. Ele que tem autoridade para isso. Nossa Arquidiocese, primeiro como diocese, depois arquidiocese,
foi criada pelo Papa de cada época. É bom a gente saber dessas coisas que talvez já tenhamos conhecimento, mas quando eu falo de novo é justamente para nós percebermos que nós não estamos inventando as coisas. Quem é que manda na igreja? É o bispo. Calma lá. Eu não sou proprietário da igreja, não. Eu sou servidor da igreja. Servidor. Quando o bispo completa 75 anos, ele tem que apresentar a sua renúncia e ele deixa o governo da diocese. O pároco é proprietário disso aqui? Não. Até todos os documentos de uma paróquia não estão em nome do padre, mas em nome da arquidiocese. E é bom a gente tomar consciência dessas coisas. O padre tem que entrar numa paróquia, e essa é a recomendação que eu faço ao padre Paulo Vitor, tem que entrar como servidor. Daí que ele vai ouvir as pessoas, reuni-las, valorizá-las, organizar as diversas pastorais, movimentos e serviços. Mas, Dom Alberto, o padre não tem autoridade? Tem. O que é autoridade? Hoje, Moisés fazia um anúncio, que Deus iria mandar um profeta como ele. Claro que quem realiza bem este anúncio do livro do Deuteronômio é o próprio Jesus, não é? Mais do que os outros profetas todos. E Jesus é sacerdote, profeta e rei. Então, a autoridade. O Senhor disse assim: eu vim para servir e não para ser servido. Ele é rei? Sim. Qual é o trono dele? A cruz. E ele venceu a morte e ressuscitou glorioso. Hoje, o Evangelho nos mostra Jesus manifestando um dos poderes que ele tem. No Evangelho você encontra Jesus controlando o vento e a chuva na travessia do mar. No Evangelho você encontra Jesus curando as enfermidades. O domingo que vem, a continuação desse Evangelho fala como Jesus preenchia o seu dia. De manhã cedinho, ouvimos hoje, ele foi à sinagoga, depois foi à casa de Simão, curou a sua sogra, depois atendeu as pessoas que vinham doentes, depois foi rezar de madrugada, depois saía em missão. Poder sobre a natureza, poder sobre as enfermidades, poder sobre a morte. Fez Lázaro voltar à vida, ou a filha de Jairo, ou aquele menino, filho da viúva de Naim. E ele tem poder sobre o demônio. Hoje ele expulsa demônios. E as pessoas dizem assim: mas que autoridade ele tem? Ele é diferente dos escribas e dos fariseus. Nós costumamos usar uma expressão no esporte, né? Fulano quer ganhar o jogo no grito, né? Na vida de Jesus e na vida do bispo, do padre, nós devemos pretender ganhar o jogo no grito, no barulho, na denúncia, no querer fazer mal aos outros, mas só com o serviço, só com a alegria, só com a humildade, só com a disponibilidade para fazer o bem, com a mansidão, com a serenidade. Aí as pessoas vão dizer que a gente tem autoridade. Quem falou que uma criança não tem autoridade?
Você já viu as perguntas que as crianças nos fazem? Já viu que quanta sabedoria está às vezes na boca de uma criança? É claro, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto. Hoje o Papa criou uma jornada anual no 4º domingo de julho, dedicada aos avós e aos anciãos, pela proximidade com a festa de São Joaquim Santana. Aqui no Brasil a gente já comemora o Dia dos Avós, mas agora ele estendeu para o mundo inteiro. E ele diz que muitas vezes os mais velhos são desvalorizados. Quantas vezes eu preciso escutar? Esses dias a gente comemorava o aniversário de Dom Vicente Zico. Se estivesse vivo, teria completado 94 anos. Quando eu cheguei aqui, Dom Vicente era tão discreto, não dava palpite sobre nada, morando na mesma casa. Justamente por isso eu perguntava sobre tudo. E ele tinha a sabedoria para ajudar-nos. A mim, aos bispos auxiliares, o tempo todo ele ajudou. Com a sua humildade, com a sua oração, com a sua experiência, com a sua palavra medida com sabedoria. E quantas pessoas são assim? Que Deus nos dê autoridade. Autoridade não de mandar. Que Deus dê ao Padre Paulo Vitor autoridade, não a autoridade de ganhar no grito, mas a autoridade do serviço, da boa vontade, de querer bem aos outros, de amar a cada paroquiano, de ir ao encontro das pessoas. Como vocês ouviram na nomeação, todos os conselhos existentes na paróquia, agora eles são extintos, eles vão ser recriados agora a partir do conhecimento do pároco. E ele vai criar essa comissão provisória que vai assessorá-lo até que se constituam os novos conselhos econômico e conselho pastoral dessa paróquia. Minha saudação a todas as famílias, a todas as comunidades da paróquia, aqui da matriz e as outras comunidades, e o desejo de que todos vivam muito bem e muito unidos, juntamente com o pároco que hoje eu entrego a vocês, e posso dizer-lhes que ele vai chegar com muita simplicidade. Ele não é de ganhar no grito o jogo, não. Ele ajudou como vigário paroquial no Bom Remédio, responsável pelo seminário menor, e vem aqui com muito gosto para trabalhar e para servir. Estará com ele o Roberto, que é um seminarista que terminou a teologia, faz aqui o seu estágio, será ordenado diácono no meio do ano e padre no final do ano. Então são os dois, o padre e o estagiário seminarista Roberto, que já tem também muita experiência, muito disponível para fazer o bem a esta comunidade paroquial. Eu peço agora que o Padre Paulo Vitor vá até a mesa da palavra, e tendo ali perto o evangeliário, ele vai fazer a sua profissão de fé e o seu juramento de fidelidade. Nós todos podemos ficar em pé para testemunhar. Eu, Padre Paulo Vitor Dourado de Oliveira, creio firmemente e professo todas e cada uma das verdades contidas no símbolo da fé, a saber: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai,
Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Com firme fé também creio tudo o que na palavra de Deus, escrita ou transmitida, se contém e que é proposto como divinamente revelada e de fé pela Igreja, quer em solene definição, quer pelo magistério ordinário e universal. Firmemente também acolho e guardo todas e cada uma das afirmações que são propostas definitivamente pela mesma Igreja, a respeito da doutrina, sobre a fé e os costumes. Enfim, presto-me adesão com religioso acatamento de vontade e inteligência às doutrinas enunciadas, quer pelo Romano Pontífice, quer pelo Colégio dos Bispos, ao exercer o magistério autêntico, ainda que não sejam proclamadas por ato definitivo. Eu, Padre Paulo Vitor Dourado de Oliveira, ao assumir o ofício de pároco da paróquia São João Paulo II, prometo conservar sempre a comunhão com a Igreja Católica, quer em palavras por mim proferidas, quer em meu procedimento. Com grande diligência e fidelidade, desempenharei os ofícios pelos quais estou ligado em função da Igreja, tanto universal como particular, na qual, conforme as normas do direito, sou chamado a exercer meu ofício. Ao desempenhar meu ofício, que em nome da Igreja me foi conferido, guardarei integralmente o depósito da fé, que com fidelidade transmitirei e explicarei. Quaisquer doutrinas, portanto, contrárias a este depósito, serão por mim evitadas. Hei de seguir e promover a disciplina comum de toda a Igreja e acatar a observância de todas as leis eclesiásticas, sobretudo aquelas que estão contidas no Código de Direito Canônico. Com obediência cristã, seguirei o que declaram os sagrados pastores como autênticos doutores e mestres da fé, ou o que estabelecem como orientadores da Igreja, e prestarei fielmente auxílio aos bispos diocesanos, a fim de que a ação apostólica, a ser exercida em nome e por mandato da Igreja, se realize em comunhão com a mesma Igreja. Assim Deus me ajude e estes santos evangelhos que toco com minhas mãos. Filho caríssimo, diante do povo que é entregue aos teus cuidados, renova o propósito que prometeste na ordenação. Queres desempenhar sempre o teu encargo como fiel cooperador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Quero. Queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, para o louvor de Deus e santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja? Quero. Queres unir-te cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com Ele consagrado a Deus para a salvação dos homens?
Quero. Queres com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero, com a graça de Deus. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. E agora, irmãos, eu entregarei ao Padre Paulo Vitor alguns sinais que expressam a sua missão de pároco nessa paróquia. Depois que você receber, você mostra para o povo. Padre Paulo Vitor, recebe as chaves da igreja e cuida da parte do povo de Deus que te é confiada. Desempenha com verdadeira caridade e contínua alegria a missão de pároco, procurando em tudo agradar a Cristo, o bom pastor, do qual foste constituído ministro. Recebe a chave do sacrário e lembra-te de que a Eucaristia é ápice e fonte de todo o culto e da vida cristã, em que se realiza a unidade do povo de Deus e se completa a construção do corpo de Cristo. Por isso, zela com todo cuidado para que a Eucaristia seja o centro de toda a ação pastoral e de toda a vida da paróquia. Recebe a água para o batismo dos novos filhos de Deus, cuida para que a vida divina recebida neste sacramento cresça e se desenvolva sempre mais no coração dos fiéis. Recebe a estola roxa para a administração do sacramento da penitência. Sê zeloso neste ministério e distribui aos pecadores as riquezas da misericórdia infinita do Senhor. Agora mesmo nós testemunhamos a profissão de fé do Padre Paulo Vitor. Agora é a nossa vez. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Apresentemos confiantes as nossas preces. A cada oração, a resposta será: Senhor, escutai a nossa prece. Para que a nossa igreja continue sempre cultivando o que é bom e justo,
cuidando com carinho e atenção de todo o povo de Deus, rezemos. Para que nossos governantes tratem com carinho e respeito os nossos idosos, crianças e principalmente os mais desamparados e desprotegidos, rezemos. Para que nossas comunidades busquem uma conversão profunda, praticando os ensinamentos do Evangelho de Cristo, para que sejam sinal de alegria e fraternidade, rezemos. Para que todos os jovens encontrem o caminho e a luz necessária para se tornarem suporte e construtores de uma sociedade fraterna e partilhada entre todos os irmãos, rezemos. Para que nos empenhemos como igreja viva em dar testemunho de verdadeiros cristãos, anunciando o reino de Deus e denunciando as injustiças, rezemos. Ouvi, Senhor, as orações que confiantes vos apresentamos, pois elas chegam até vós em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vidas que se ofertam nesse altar para novas vidas gerar, como grãos de trigo cai e morre para frutificar. Dons que se consagram nesse altar, eterno meio Deus.
nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas em vosso altar. Acolhei-as com bondade, a fim de que se tornem o sacramento de nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna. Subindo triunfante ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. Enquanto esperamos a plenitude de vosso reino, com os anjos e todos os santos, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora ao Pai a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei-nos que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Alberto com seu auxiliar Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Saciai com vossa glória. Dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Elevemos os braços ao céu e rezemos como Jesus ensinou. Pai nosso, que estás no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja,
e dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Pão que eu darei a minha carne para a vida do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti irei te seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol que invadirá o teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti e crês em mim, a tua luz, verei a farei a minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Vem que a terra espera quem possa e queira realizar com o amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós com teu amor, vai construir enfim a paz.
te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem medo à tribulação, eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas, ponta a luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no tempo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Eu comungo pois preciso de ti. Quando faltei a missa, eu fugia de mim, de ti. Mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho da rainha, Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Oremos. Renovados pelo sacramento da nossa redenção, nós os pedimos, ó Deus, que este alimento da salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu quero agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer a Virgem Maria, agradecer também a São João Paulo II. Durante os anos da formação, eu sempre invocava a intercessão de São João Paulo II. Sou devoto dele. E para mim é muito significativo que a primeira paróquia como pároco seja dedicada a São João Paulo II. Então que ele possa interceder por mim, por todos nós, nesse tempo aqui de pastoreio. Quero agradecer a Dom Alberto, a todos os irmãos sacerdotes, diáconos, seminaristas, a minha família, a todas as pessoas, né, que sabemos que não pode ter mais gente, mas temos algumas representações, né, isso me deixou alegre, ver pessoas de diversos momentos da minha vida e no meu processo de formação no seminário, e também depois do seminário. Pessoas da paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Nossa Senhora do Bom Remédio, Jesus Ressuscitado, pessoas de outros lugares.
alguns paroquianos que eu já conheço aqui da paróquia São João Paulo II, nesses dias em que estou aqui, paroquianos que eu ainda vou conhecer, não vai faltar a oportunidade para isso. Quero agradecer a todos, agradecer pelo empenho aqui na preparação desta Santa Missa. Nós sabemos o quanto foi trabalhoso, mas acredito que tudo foi organizado com muito carinho, com muito amor e dedicação, né, por todos. Quero agradecer também ao Padre Joaquim por esse tempo de dedicação, de empenho, de assistência sacramental, né, trazendo Deus a este povo. Agradecer ao Diácono Bosco por toda a dedicação, por todo o serviço, empenho e amor a esta paróquia durante tanto tempo. E quero dizer que o seminarista Roberto e eu, nós estamos vindo para somar, nunca para dividir, para acrescentar, para servir. Então que possamos juntos, cada vez mais, levar Deus às pessoas. Primeiramente, essa experiência profunda de Deus, encontrar a Deus. Que possamos, como São João Paulo II disse, escancarar as portas para Cristo. E aí todas as coisas vêm como consequência dessa experiência profunda com o Senhor. Então que Deus abençoe a todos. E peço que rezem por nós, rezem pela nossa paróquia São João Paulo II. O Padre Paulo Vitor já fez o agradecimento, mas eu penso que nós devemos manifestar mais uma vez ao Padre Joaquim, que é vigário paroquial da Paróquia da Santa Cruz, que se dispôs a ajudar durante esses meses de vacância da paróquia. Eu peço uma grande salva de palmas para ele, de gratidão. E a bênção que eu dou agora é para todos vocês e também para suas famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor. E fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossas vidas e de em paz e que o Senhor vos acompanhe. Os padres e os diáconos vêm aqui para fazer uma foto oficial de família, né? Por mim, ouço tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor. Estou aqui ao teu dispor, servo fiel à tua vontade eu serei. Meus planos vão além do que eu posso